Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 6, verso 67, que diz: Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Bom, queridos, após Jesus ter sido abandonado não apenas pela multidão que o estava seguindo desde do milagre da multiplicação de pães, ele também fora abandonado por um grande número de discípulos. Lembrando que Jesus tinha uma quantidade razoável de discípulos, talvez 70, talvez 100, e aqui restaram os 12 principais, que é a primeira vez nesse evangelho que eles são chamados de os 12. E aqui restou então a Jesus apenas 12 pessoas seguindo ele, quando antes havia uma grande quantidade. Veja que interessante, queridos? Jesus, apesar de ter sido abandonado, de ter ido do auge ao esquecimento rapidamente, ele não se preocupa com isso. Ele não leva isso em consideração. Porque o compromisso de Jesus, e deve ser de toda pessoa séria do reino de Deus, o compromisso tem que ser com a verdade, o compromisso tem que ser com Deus. Isso não se negocia. Imagine, queridos, uma pessoa como Jesus que talvez tivesse em torno de 100 discípulos, que, claro, o ajudavam no seu ministério a sustentar a sua caminhada, a sua obra. E de repente vai todo mundo embora, restam 12. Imagina a redução no número de dízimos e ofertas, na contribuição para aquela obra. Foi tudo embora, só sobra 12%, mais ou menos, do que havia antes. Foi-se embora todo o sustento de Jesus. Mas, apesar disso, ele não tenta, porque numa situação normal, o que faríamos? Olha, só sobrou 12. O que ele poderia fazer? Não, então pelo menos esses 12 eu tenho que preservar de qualquer forma, eu tenho que constrangê-los, tenho que falar, olha, eu dependo de vocês, fiquem aqui, vamos juntos, não abandone o barco, ou ameaçá-los de alguma coisa. Não, Jesus simplesmente diz, vocês também não querem ir? Veja o caráter de Jesus, queridos. Nós estamos estudando o Evangelho porque nós queremos ser parecidos com ele, queremos aprender com ele, e veja como Jesus trata as coisas. Ele, mesmo numa situação preocupante financeiramente e do seu ministério, ele não faz ameaças, ele não fecha as portas, não fala, não, vocês não vão, vocês vão ficar aqui comigo, não trata de colocar barreiras, não obriga, não prende, não faz ameaças, não ofende. Ele, pelo contrário, olha, vocês têm toda a liberdade para ir. A verdade que eu anuncio é essa. Eu não negocio. Se vocês quiserem, podem ir, queridos. Podem ir. Então veja, queridos, Deus não quer pessoas presas à igreja. Não quer escravos, não quer pessoas ali à força ou presas pelo medo. Não. Deus quer pessoas que o sigam por desejo, por vontade, de forma livre, espontânea, de uma forma consciente e principalmente por amor. Por amor. Então Jesus não constrange eles, não faz qualquer tipo de pressão. Não, deixa totalmente livre. Olha, se vocês quiserem ir, se sintam totalmente à vontade. Jesus não acusa nem os que se foram, nem aqueles que ali estão. Olha, se vocês forem, vocês estão abandonando o reino de Deus, vocês estão negando a verdade, vocês são filhos de qualquer coisa. Não. Porque, querido, nós não estamos aqui para julgar quem é joio e quem é trigo. Se a pessoa sai, bom, é uma pena, ela poderia continuar, mas quem sabe ela encontra Deus um mês depois, 6 meses depois. O caminho da pessoa, ela pode encontrar Deus por outros, em outro lugar, ou ao longo da vida, nós não sabemos. Não temos que ameaçar ninguém, deixe toda a liberdade e que Deus vá trabalhando na vida dela. É claro que sempre precisamos e devemos aconselhar a pessoa a permanecer na verdade. Agora,
Se for decisão dela ir, ore por ela, abençoe ela e deixe sempre as portas abertas. As portas abertas e um incentivo para que a pessoa não perca de vista que ela precisa de Deus, que ela precisa crescer, que ela precisa da verdade. E que ela encontre, ou retornando, ou encontrando um outro caminho na vida, se achegando a Deus de alguma forma. Então que a gente aprenda, queridos, esse cavalheirismo, essa sabedoria de Jesus. Porque a pessoa pode encontrar Deus das mais diversas formas, através de outras pessoas, através de como for, ou o tempo passando, retornar. O importante é, seja educado, ore, abençoe, queira o bem da pessoa, que ela se encontre com Deus e que ela, de alguma forma, a mensagem venha alcançá-la, porque muitas vezes a pessoa precisa, né, de um choque na vida para depois perceber que estava desperdiçando, né, uma oportunidade, que ela tinha a verdade nas mãos e deixou escapar. Então, queridos, que a gente aprenda com Jesus a não pressionar, não forçar a pessoa em algo que ela já não quer. Servir a Deus, seguir a Deus, tem que ser uma decisão do coração. Assim como Josué fez a nação de Israel, né, quando Moisés morreu, Josué viu aquele problema, né, o grande emblema da fé, o grande líder havia partido, e agora? Talvez aquele povo desejasse retornar a outros deuses. Então Josué abre o jogo, olha, escolham hoje a quem vocês querem seguir. Se os deuses dos teus pais, os deuses das outras nações, ou o Deus que Moisés ensinou e que eu sigo. Agora, seja qual for a decisão de vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então dê toda a liberdade, não chame a pessoa por nomes, nem ofenda, não, fala, olha, eu vou servir a Deus. Se você quiser vir, estou aqui e a gente pode caminhar junto. Agora, se você não quiser ir, fique à vontade, e se lá na frente você se arrepender, venha até mim. Que a gente tenha esse comportamento, queridos, gentil do Evangelho. E também não se preocupe, né, com o reino de Deus, porque será que o reino de Deus aqui enfraqueceu, né? Deus perdeu tantas pessoas? Não, queridos, Deus não perde ninguém. São as pessoas que perdem o privilégio e a oportunidade de estarem ali diante da verdade, né? O reino de Deus vai sempre permanecer muito bem. Independente do que ocorre em igrejas locais, o reino de Deus está seguro, porque ele é realizado pelo Espírito de Deus. E que a gente tenha essa sabedoria de compreender que não é o imediato que decide a vida das pessoas. A vida das pessoas é um longo caminhar, elas podem ir, vir. O importante é que as decisões sejam realizadas de forma sincera e honesta, sem as pessoas estarem presas, sem as pessoas estarem vivendo por amor. É melhor abrir o jogo, é melhor cada um seguir o caminho delas, até para que a vida possa fazê-las repensar o que elas estão decidindo no coração. E que todos os líderes também ajam como Jesus. Não abdiquem da verdade para angariar números, para angariar maiores riquezas, maiores ofertas, não. Porque Jesus, queridos, nós vimos aqui todo o longo discurso dele, ele pregou vida espiritual, vida com Deus. Se ele tivesse pregado a mensagem que o povo queria, olha, Deus está aqui para te fazer prosperar, Deus está aqui para te abençoar, Deus, o interesse, o sonho de Deus é colocar dinheiro no teu bolso. Os sonhos de Deus são casas enormes para vocês, etc. Se fosse isso, a multidão permaneceria, os discípulos elogiariam Jesus, seria uma grande alegria, uma grande celebração. Não, queridos, Jesus não estava interessado nisso. Ele queria ensinar a verdade, queria ensinar quem Deus é.
Queria levar aquelas pessoas da superficialidade para o Evangelho, que transforma o ser humano, transforma o caráter, ensina valores eternos. Ele fez isso, mesmo perdendo a arrecadação, mesmo perdendo discípulos, porque ele não quer perder a verdade e não quer perder Deus no caminho. Se aqueles que são líderes não querem perder Deus do ministério, não abdiquem da verdade. Talvez, para não perder Deus, a gente talvez tenha que perder a arrecadação e perder pessoas. Mas, queridos, Deus não se negocia. Ele é o maior valor de todos. A verdade é o maior valor, até porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Que a gente aprenda como Jesus, quem quiser ir, pode ir. Debaixo de todo o ensino, mostrando a verdade, aí a decisão é da pessoa. Não se impõe nada, não se decide por ninguém, não se obriga a ninguém. A gente ensina, a gente dá a mensagem com todo carinho, com toda educação, com todo respeito e dá liberdade à pessoa. Se Deus deu liberdade ao ser humano desde o Éden até o fim dos tempos, quem somos nós para pressionar, para obrigar, para constranger alguém? A única forma que Deus constrange o ser humano, queridos, é por amor. O amor de Cristo nos constrange. Dessa forma, sim. E que você possa constranger as pessoas dessa única forma, amando elas abundantemente. Mas se ainda diante desse amor elas quiserem ir, deixe a porta aberta, porque o amor não enjaula, o amor não prende, o amor não escraviza. O amor que é uma correspondência sincera também em amor. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.